Lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes. Finzinho do Bandeirantes acontece, ô Zaidan. A notícia do Eduardo Barão relacionada a Hunter Biden, Barão no final fala, muitos acreditam que não tem impacto na eleição, mas vai ser usado de todas as formas e depois sair a condenação exatamente se vai cumprir prisão, como é que vai ser. Isso vai ser usado nos debates principalmente, né, Zaidan? Segundo o juiz, a determinação da pena pode levar até 120 dias. Não é bastante tempo, 4 meses. De todo modo, é bom lembrar que parece uma pena severíssima, né? Por um caso que a rigor é de mentira num documento oficial. Ele foi comprar uma arma, um revólver 38, Colt, e lá no questionário, que era uma compra no lugar legal, né? Não era uma compra de arma ilegal, então estava lá o questionário, e no questionário a pergunta: você é usuário de drogas? E ele falou não. E a promotoria entrou com uma ação dizendo não, ele era usuário, tanto que o próprio livro que ele escreveu relata que naquele momento ele lidava com esse problema. Os advogados disseram não, naquele momento ele estava fazendo tratamento, então ele se considerava livre das drogas, etc. Mas o júri entendeu que ele é culpado. E esse caso muitas vezes até desperta simpatia, até pela reação que teve o Biden, simpatia pelo Joe Biden, porque ele falou que, independentemente de tudo, ele se orgulha do filho, pela luta dele contra o vício, etc. A pena é pesada, não só pela mentira, mas porque uma arma usada por alguém que, segundo a lei, não pode ter a arma, não pode usá-la, poderia provocar morte, né? Inclusive suicídio. E por isso a pena é tão pesada. Mas só vale notar, para encerrarmos aqui, Ronald, já estamos no laço, né? É que o grande problema na relação Hunter Biden-Joe Biden está em outros casos, né? Inclusive aqueles que estão sendo investigados na Câmara relacionados com a corrupção, ou seja, a maneira como a família Biden teria se envolvido com o governo da Ucrânia, com empresas chinesas e com empresas romenas, usando o prestígio dele quando ele era vice-presidente do Barack Obama. Esse é o caso em que, sim, a ação do Hunter Biden pode produzir problemas, mas até hoje não foi suficiente para inviabilizar a candidatura do Joe Biden, né? E o impeachment é só uma pressão, ele é inviável porque no Senado não passa, ainda que a Câmara aprove a abertura do julgamento. 5 horas marcou o quinto sinal. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Até amanhã. Amanhã todo. Até amanhã, um abraço. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira
Bilheteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Alô, alô, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Você participa 971021493. E atenção para o Fala Galera de hoje. Gé possui mais cartões amarelos do que gols na atual temporada. São 8 cartões amarelos e 5 gols marcados. Na Série B, foram 4 jogos, 3 como titular e 3 cartões, já tendo a primeira suspensão. Multar o atacante por indisciplina seria muito exagerado? Qual é a sua opinião? 971021493. 971021493. Você prefere que o novo comandante do Guarani chegue no brinco, dê no máximo 2 sessões de treinamento e já vá comandar a equipe contra o Avaí, ou que o time seja dirigido por Marcelo Cordeiro, que está treinando o time durante a semana e na ressacada dirige o time no banco. E a partir de sábado, o jogo é na sexta, né? Então aí a partir de sábado, o novo treinador assuma o comando da equipe. Qual é a sua opinião a respeito desse fato? Treinador, caso o Guarani conquiste um treinador, né? Consiga contratar um treinador entre hoje e amanhã. Ele não terá muito tempo, porque o jogo é na sexta. Então o que seria melhor? Ele já assume e dirige o time contra o Avaí, ou contra o Avaí vai o cara que está treinando o time durante a semana, que é o Marcelo Cordeiro. E o novo treinador assume o time a partir de sábado. Sábado ou domingo, né? Mas enfim, deixa o jogo contra o Avaí passar. 971021493. 971021493. Participe! Legal demais ter a sua participação no programa de hoje. Pautas da Ponte Preta. Elenco da Ponte se reapresentou na tarde de hoje, visando o duelo contra o Novo Horizontino. Macaca aguarda pelo retorno de Matheus Silva. O camisa 4 foi desfalque na derrota diante do América Mineiro por ordem do departamento médico. Zagueiro reclamou de dores no joelho, mas não teve lesão grave diagnosticada. O jogador participa dos treinos com bola e pode reforçar a Ponte no fim de semana. Após receber terceiro amarelo, Gé vira desfalque e abre espaço no ataque da Ponte para a próxima partida. Em 16 jogos na temporada, a atacante recebeu 8 cartões amarelos e marcou 5 gols. Ainda sem vencer como visitante, Macaca recupera pontos perdidos dentro do Moisés Lucarelli. As únicas 2 vitórias da equipe alvinegra na Série B foram no Majestoso. Diretoria inicia venda online de ingressos para a partida de sábado às 5 da tarde. Preços variam entre R$20 e R$100. Bilheterias abrem na sexta-feira das 11 da manhã
até às 17 horas. E no sábado, dia do jogo, das 9 da manhã até o intervalo da partida. Partida que vai começar às 5 da tarde. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Próximo jogo da Série B vai marcar duelo inédito entre pai e filho. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Conselho de Administração do Guarani segue na missão de encontrar um novo técnico para a sequência da temporada. Clube adota cautela para acertar na escolha, mesmo que tenha pressa por conta da campanha na Série B. Ideia é evitar muitas sondagens e apostar em um nome certeiro para resgatar a confiança do elenco na sequência do campeonato. Guto Ferreira e Geninho são nomes que agradam a diretoria do Guarani. Muitos nomes também foram oferecidos ao Conselho de Administração do Guarani. Felipe Conceição, atualmente na Inter de Limeira, é visto com um perfil de quem pode repetir a arrancada de 2021. Gustavo Morínigo, Paulo Turra e Pintado também foram especulados, mas inicialmente não animaram os dirigentes. Diretoria tenta a reaproximação com Pastana, mas enfrenta barreiras. Primeira é que Rodrigo Pastana saiu do Brinco de Ouro por um desgaste com o CEO Ricardo Moisés. O retorno só seria possível com garantias de autonomia para trabalhar dentro do departamento. O segundo ponto é que o setor está inflado com muitos profissionais. Atualmente o departamento conta com Danilo Silva, superintendente de futebol, Enori Martins, analista de mercado, Toninho Cecílio, executivo de futebol, e Sérgio Prado, gerente. Guarani inicia a preparação para enfrentar o Avaí com Marcelo Cordeiro à frente da equipe. A auxiliar já observa um substituto para Léo Santos. Zagueiro foi expulso no segundo tempo da derrota para o Operário no último sábado e cumpre suspensão automática na ressacada. Aliás, uma entrada violentíssima do Léo Santos no adversário, jogador do Operário. Provavelmente o árbitro vai carregar na súmula. Pode custar mais cara essa expulsão, hein? Destaque no portal carlosbatista.com.br. Júnior Rocha crava passagem mais rápida na gestão de André Marconato. E tem também as pautas, notícias do dia. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Suspeita de ter sido usada como laranja em repasse de parte do dinheiro recebido pelo intermediário no contrato entre Vaidebet e Corinthians. Edna Oliveira dos Santos estuda processar o clube por danos morais. A informação foi confirmada pelos advogados Valquir Patucci Neto e William Marrocco, que a representam no caso. Edna foi a primeira testemunha ouvida. Caio Jorge é oficialmente a pauta 2, né? Caio Jorge é oficialmente reforço do Cruzeiro. O atacante que foi anunciado em definitivo pelo clube mineiro na manhã desta terça-feira tem contrato válido para os próximos 5 anos e chegou a Belo Horizonte na semana passada para realizar exames médicos e assinar o contrato. Caio Jorge foi revelado pelo Santos e estreou pelo time profissional em 2018, se firmando na equipe no ano seguinte.
vendido para a Juventus da Itália, começou na equipe sub-23 e jogou 11 partidas e não marcou gols. Já pelo Frosinone, foram 22 jogos e 3 gols e 1 assistência. Pauta 3. Presidente do Santos cogita negociar Patrick no meio do ano. Uma das principais contratações para a Série B, meio atacante não engrenou no Peixe e mandatário não descarta uma saída em julho. Os motivos de Patrick estar próximo de uma saída é baseada em 3 fatores. O primeiro é o custo alto, ao contrário de outros jogadores que chegaram livres de contrato ou com valor baixo. O Peixe desembolsou uma boa quantia para ter o jogador. Além disso, tem a questão física. Patrick está abaixo nessa questão em relação aos demais jogadores do elenco. Por fim, o meia também não se encaixa no esquema tático de Fábio Carille. Patrick gosta de atuar aberto pela esquerda, mas não é veloz, assim como o Guilherme, que é o titular da posição. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para encaixar a opinião dele no programa de hoje. 11 de junho de 2024. Está no ar Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. FM 85,7. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube, aproveita, manda aí um like para nós. Gabriel Ribeiro, mesa de áudio, ele é o responsável pelo som que vai para o FM 85,7. Controle dos botões, qualidade excepcional do som que vai para o FM 85,7. E também responsável pelas imagens no switcher, ou equipamento que manda as imagens, câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, as câmeras que estão colocadas aqui no estúdio digital, já aparelhado para todas as plataformas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Os espaços do amanhã estão chegando. Escuta aí o que as mães estão dizendo. Ela é enorme, dá um quarteirão inteiro. Nunca tinha visto uma escola tão grande quanto essa. São 16 supercreches com ensino integral, mas que nem parecem creches. Parece um hotel de luxo. Eu tenho certeza que eles vão adorar isso aqui. Dos espaços do amanhã ao Mário Gatinho, do Ceprocampus ao recorde de empregos, do BRT ao novo centro, a gente conecta e muda o futuro de uma cidade que muda o tempo inteiro.
Prefeitura de Campinas. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Loja do Mecânico em Campinas com ofertas imperdíveis. Tupia Bosch, R$ 439,90. Alicate Universal, R$ 29,90. Promoções até 15 de junho. A cada R$ 250 em compras, você concorre a 11 motos. Visite a Loja do Mecânico na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br, carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Atenção, o Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios. Assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade, kit maternidade e muitos outros. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. O Iga Atacado está esperando você. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, o Prêmio Derby transmitido no rádio foi aqui, a PRC9 Rádio Educador de Campinas, hoje Rádio Bandeirantes. 9 de julho de 1939, no Pastinho, estádio do Guarani. Guarani Ponte 2-2. Guarani com Armando, Betinho e Joca, Silva, Túlio e Pavuna, Fernes, Ataíde, Bibiano, Moreno e Geraldo. E o técnico Luiz Frutuoso. E a Ponte com Bertinho no gol, Rodrigues e Emílio, Saci, Carneiro e Nascimento, Von Zuben, Valdemar, Roviglio, Alvico e Nardinho. E o técnico Antônio Peixoto Filho, o Nico, uma lenda na história da Ponte. O Bibiano e o Moreno fizeram os gols do Guarani no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, a 21, Nardinho marca o primeiro da Ponte. E a 32, o Roviglio empata. E quem transmitiu aqui naquela época, a PRC9, foi Júlio Brito, um dos fundadores da PRC9, Rádio Educador de Campinas. Olha, ele dedicou boa parte da sua vida a essa emissora e foi um autodidata. Ele escreveu a história de Campinas. 9 de julho de 1939, no Pastinho, Guarani 2, Ponte 2, a primeira transmissão de um derby no rádio. E foi aqui, isso foi há 85 anos. É por isso que sempre falamos que derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Só na Sodimac. Começou a temporada da casa. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Tinta acrílica econômica 15 litros, R$ 78,90. Manta asfáltica Vera City, R$ 299. E se achar preço mais barato por aí, pode trazer que a gente vai cobrir. E o melhor, espera que eu te conto, ainda leva 10% de desconto. Temporada da casa Sodimac. Tem que reformar, tem que renovar, tem na Sodimac. Sodimac. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 17h21 em Campinas. Esporte em debate. Mande a sua mensagem, mensagem de áudio, áudio curto, e mensagem de texto, texto curto também.
Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participantes. Hoje até às 7 da noite. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça o orçamento pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 até ao meio-dia. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, uma ótima quarta-feira para todo mundo. Esperamos que os jogos do Campeonato Brasileiro do final de semana para os times de Campinas sejam positivos e precisa urgentemente. Vamos ao Fala, galera. Gé possui mais cartões amarelos do que gols na temporada. São 8 cartões amarelos e 5 gols marcados. Na Série B foram 4 jogos, 3 como titular e 3 cartões. Já está tendo a primeira suspensão. Multar o atacante por indisciplina seria muito exagerado? Nesse momento, sim. Ele já foi mais indisciplinado. Nesse momento precisa melhorar, mas multar não. Você prefere que o novo comandante do Guarani chegue no brinco, dê uma ou no máximo 2 sessões de treino e já vá comandar a equipe contra o Avaí? Ou que o time seja dirigido por Marcelo Cordeiro na ressacada e a partir de sábado o novo treinador assuma o comando da equipe? Tem que chegar urgente e já ir para o campo trabalhar. Essa é a minha posição e opinião. Batista. E são 17 horas e 24 minutos em Campinas. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde. Orlando aqui de Pouso Alegre. Essa diretoria do Guarani é tão incompetente. O treinador do Guarani poderia ser dar uma chance pro Jairo, que treinou o Guarani na base aí no... O cara é muito incompetente. Tá em casa, não deu chance pro Carpini. Por que não dá pro Jairo? Orlando aqui de Pouso Alegre. Abraço, muito obrigado. Mais um. E a equipe, boa tarde, boa noite. Então, toda vez que lançam um treinador do Guarani manda embora, sempre esse pessoal do Guarani, essa diretoria aí, se lembra desse Ederson Moreira e o Jorginho Campos. Para com isso, meu. Esses caras só ficam se lembrando desse cara. Esses caras ficam dizendo, não, rapaz, para com isso. O Guarani não precisa ficar sendo mandado achocotalhado por outros treinadores, esses treinadores aí. Pega um treinador sério, pega algum treinador linha dura, entendeu? Para colocar o time na linha, entendeu? Ai... aquele Felipe Conceição já passou por aí, ele trabalha com a base, pode muito bem fazer esse tipo de serviço. Para com isso, isso aí não vira. É Luiz Antônio, de São Carlos, São Paulo. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Ricardo, queria ver se você podia me ajudar aí. Eu recebi um e-mail do TC10 da Ponte para poder voltar, né?
Só que eu entrei em contato com eles e eles disseram que o meu CPF não consta no cadastro. E nessa eu não consigo refazer, né, a minha adesão ao TC10. Teria como você transmitir isso aí pro pessoal da ponte lá para ver o que está acontecendo? Um abraço aí, Batista. Tudo de bom aí para vocês. Abraço, Ricardo. Muito obrigado. Sim, vão encaminhar o seu celular para a administração da ponte para fazer o contato com você para tentar resolver essa situação. Não tenho, evidentemente, né, conhecimento do que se trata, então vou mandar o seu celular para a administração da ponte. E aí, com certeza, eles vão te dar uma atenção. Tá bom? Mais um. Boa tarde, senhores. Gostaria de propor aqui um exercício em um cenário apocalíptico, porém não impossível. O que aconteceria se os times de Campinas acabassem? Eu queria entender um pouco do que aconteceu, por exemplo, com o União São João e com o Novo Horizontino. Qual é a diferença deles? Pois, até onde eu sei, o União São João continua sendo o mesmo União São João. O Novo Horizontino, apesar de ser tudo igual, a estrutura, uniforme, enfim, tudo igualzinho, ele é considerado um novo clube. Como acontece esse tipo de ação? O clube tem que ficar parado por X anos? Enfim, eu queria entender um pouco desse cenário, porque eu reforço, apesar de ser só um exercício, não acho que seja algo tão impossível assim de acontecer com os times de Campinas. Queria escutar um pouquinho a opinião de vocês sobre isso e explicar como acontece esse processo com os times. Bom, primeiro que há uma diferença, né, ouvinte, com relação a essa questão aí de tradição, de história. É muito mais difícil acabar um time, como é o caso do Guarani da Ponte Guarani, do que aquilo que aconteceu com o Novo Horizontino. O Novo Horizontino era um clube, não existia clube empresa, mas era um clube que tinha um patrono, um dono, o de Biase, Jorge Ismael de Biase. Já falecidos, são os filhos, né? Que hoje estão tocando o Novo Horizontino. Quando o velho faleceu, não tinha quem tocasse o negócio. E o Novo Horizontino, então, fechou as portas. Tempo passou, em 2010, os filhos decidiram, então, refundar o Novo Horizontino. Outro CNPJ, o estádio continuava lá, estava servindo lá o local, né, o campo de futebol para pastagem de bois. Aí conseguiram refundar outro Novo Horizontino e hoje o Novo Horizontino funciona aí efetivamente como uma empresa. Então, é diferente de uma associação, né? A Ponte é uma associação, não tem dono. Guarani Futebol Clube também não tem dono. Esses clubes que são associações, esses clubes há uma dificuldade maior de fechamento do que o clube que tem um dono. Faliu, o dono não quer colocar mais dinheiro no negócio e aí desaparece. A associação sempre vai ter alguém, algum abnegado, algum louco da cabeça que resolve entrar no negócio. O Guarani já teve vários, né? De vez em quando estou citando aqui o caso do Betuzini. Comprometeu parte da fortuna dele colocando dinheiro no Guarani. Ponte Preta, Sérgio Carnielli. Aí dava a impressão de que o Sérgio Carnielli seria eterno. Saiu o Sérgio Carnielli, entrou o Marco Antônio Berlim, que é outro louco também, porque para pegar um clube de futebol, o cara não pode bater bem da cabeça, ele tem que ser doido. Porque futebol é um negócio complicadíssimo para comandar. Agora,
você faz uma colocação citando como exemplo o Novo Horizontino. Eu me lembro que o Carlos Pinto Neto, no caso do Guarani, né? A Ponte não teve nada parecido com isso. Mas, no caso do Guarani, o Carlos Pinto Neto, que é um grande bugrino, ele tinha essa ideia. O Guarani estava com dívidas, muitas dívidas, estádio penhorado, uma dificuldade imensa, contas bloqueadas, e o Carlos Pinto Neto falou, olha, um caminho é fechar o Guarani, fechar o CNPJ, entrega o estádio, entrega tudo que tem e tal, e abre um novo CNPJ, começa de novo. Começa lá na 4ª divisão e vem subindo, mas sem dívida, vem subindo de acordo com seus recursos, que é o que fez o Novo Horizontino, que está aí disputando a Série B, mas começou lá, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro, na última divisão, que ele foi refundado, outro CNPJ. Na época entenderam que não era esse o caminho. Depois o Orley Senna envolveu aí no negócio o Roberto Graziano, o tempo passou, o estádio foi a leilão. Aliás, o Roberto Graziano foi fundamental fazendo um investimento lá no Guarani quando estava na Série C em 2016. Se não fosse o dinheiro do Roberto Graziano, dificilmente o Guarani conseguiria o acesso naquela oportunidade. E quem conseguiu isso foi o Orley Senna. Orley Senna, que conseguiu, inclusive, envolver o Roberto Graziano nesse negócio. O Roberto Graziano, no passado, tinha sido patrocinador, na época do Betosini, patrocinador de camisa, fabricante de relógio. Tempo passou, depois, muito mais tempo, mais tarde, aí ele voltou como investidor. Então, já houve uma ideia nesse sentido, que é exatamente o que aconteceu com o Novo Horizontino. Só que no caso do Guarani não funcionou. No caso da Ponte, e até de vez em quando vem perguntas. Por que a Ponte, o Red Bull, estava mandando jogos no estádio Moisés Lucarelli? Por que a Ponte não fez o que o Bragantino fez e ela, a Ponte Preta, hoje estaria sendo beneficiada? Não fez porque dificilmente, no caso, uma associação, a torcida aceitaria, porque tem que mudar de nome. Bragantino só fez isso porque tinha um dono, que era o Marco Chedi. E não tinha lá o Conselho Deliberativo, mas enfim, tinha um cara que mandava, que era o Marco Chedi, vendeu o Novo Horizontino, aliás, o Bragantino para o Red Bull, comprou o CNPJ, não é SAF. Não é SAF, comprou o CNPJ e virou o clube empresa de acordo com a lei brasileira que permite esse estado de coisas, né? A Ponte não conseguiria fazer isso. A torcida não aceitaria. É uma situação complicadíssima você transformar uma associação. Agora existe a lei da SAF. A SAF pode acontecer. Aconteceu no Cruzeiro, no Vasco, no Botafogo. Agora, mudar o nome do time, aí é muito complicado. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Tudo bom? É o Furlano de Vinhedo. Pergunta aí pro Tigrão se Ponte e Novo Horizontino já é, depois do derby, o clássico mais importante do interior paulista. Um abraço aí, CH, pro Greg, Furlan de Vinhedo. Abraço, Furlan. O Tigrão ainda não chegou. Assim que ele comparecer, repasso a sua pergunta para ele, tá bom? Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores no seu carro e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita aquelas surpresas desagradáveis.
E você pode contar com a Rocha Autopeças, onde você vai adquirir todas as peças para fazer a manutenção preventiva. Lá na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você. Lá tem todos os endereços e também tem o número do WhatsApp da loja mais próxima de você. Pegue o WhatsApp e converse diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 17h37. Boa tarde, Batista e equipe da Bandeirantes. Tudo Band aí? Sim, tudo Band. Batista, uma fonte me falou que o CA vão fazer uma reunião para demitir o senhor Ricardo Moisés. Se der certo, aí o Pastana volta e o Toninho Cecílio vai para o lugar de Ricardo Moisés. Um técnico que o Guarani está de olho seria o Felipe Conceição, da Inter de Limeira. Seria um bom começo para o Guarani começar a respirar. Vocês não acham? Silvio, de Sumaré. Abraços. Abraço, Silvio. Abraço para você e para todos aí de Sumaré. Olha, não é tão simples assim, né? O retorno do Pastana. Pastana diz que só retorna ao Guarani se o Ricardo Moisés deixar o Guarani. Ele saiu metal esfregando metal, né? Quando ele saiu profundamente chateado, magoado com o Ricardo Moisés. Até hoje, o Guarani não explicou a saída do Pastana. Pastana deu uma entrevista exclusiva no dia seguinte em que ele foi demitido, dizendo que ele achava que ele saiu da concentração no dia anterior ao jogo e foi na festa junina da filha dele em Barueri. Ele mora em Barueri. Participou da festa junina e retornou para a concentração. E ele achava que isso irritou o CEO do Guarani. Mas, gente, é muito pouco, né? É muito pouco. Se fosse o jogador que saiu da concentração, mas era o executivo de futebol. Eu, por exemplo, acho que executivo de futebol nem deveria concentrar. Para que gastar lá uma diária de hotel com executivo? Faz sentido um negócio desse? Se bem que o Guarani demitiu Medina. Medina, herói do derby. Marcou 2 gols num derby aí, semifinal do Campeonato Paulista de 2012. O Guarani ganhou da Ponte e foi para a final contra o Santos e foi vice-campeão paulista. Medina, herói do derby, entrou e fez a diferença. Herói. Derby, ele tem o condão de colocar o jogador num patamar elevado, uma espécie de panteão. Ele fica para todo sempre lá, é uma galeria de jogadores que conseguiram marcar gols em derby. E o Medina chegou no estádio Brinco de Ouro, colocou o carro na vaga do presidente. Acho que não tinha lugar lá na hora para estacionar, ele viu uma vaguinha boa, colocou o carro na vaga do presidente. Quem era o presidente? Álvaro Negrão. O que aconteceu? Medina foi demitido, que colocou o carro na vaga do presidente do Guarani na oportunidade. Então, já aconteceu uma vez, né? Isso com o herói do derby, hein? Imagina o Pastana, que não marcou gol em derby nenhum. Então, pode ter acontecido. Agora, não é só a questão
da saída do Ricardo Moisés. Eu dei aqui em manchete e até vou repetir, né? Porque o departamento está inchado, o departamento de futebol do Guarani. Então, veja, é necessário para que o Pastana retorne dar uma vassourada lá, dando uma limpada na área. Então, primeiro, tem que sair o Ricardo Moisés. Agora, além do Ricardo Moisés, existem outros que estão ocupando vagas no departamento. Caso do Danilo Silva, é superintendente de futebol. Não tem como, né? Você traz um executivo e o Danilo Silva, como é que fica? Enori Martins, analista de mercado. Toninho Cecílio, esse é executivo de futebol. Bom, se voltar o Pastana, o Toninho Cecílio não tem condição de ficar. Aí teria que demitir o Toninho Cecílio. E ainda tem o Sérgio do Prado. O Sérgio trabalhou com o Rodrigo Pastana. Aí até dá, né, para fazer uma composição, porque já trabalharam juntos, ou seja, ele já estava trabalhando no Guarani quando o Rodrigo Pastana, pela segunda vez, né? Não a primeira lá na Série C. Mas é um negócio impressionante. Olha, o Guarani tem um staff, o departamento de futebol do Guarani tem um staff atualmente de 31 pessoas. Só de analista de sistema, analista de desempenho, são 8. Aí eu pergunto, por que 8 analistas de desempenho? Tem a impressão de que o negócio não está funcionando, porque o time não ganha de ninguém. Então essa análise de desempenho não está contribuindo em nada. 8 analistas de desempenho ganhando um dinheiro aí bastante significativo. Eu não gosto de discutir questão de salário. Cada um ganha aquilo que acha que merece. Se a empresa paga, está valendo. Mas tem lá assessores lá ganhando aí 13 mil reais. 13 mil reais. É salário de executivo aí de multinacional, hein? Então, Guarani está tudo certo, está funcionando administrativamente, pagando em dia o salário. E até curioso, porque uma máxima que tem no futebol é clube que tá tudo certo, tudo ok, paga salário em dia, obtém sucesso. O Guarani está provando que não é verdade. Paga certo, tem uma folha alta, tem esses funcionários todos aí, né? E está pagando salário e não é fake news. É uma informação absolutamente verdadeira. Guarani paga em dia. Tem tudo certo com jogadores, com funcionário, a administração está redonda. Tanto é que o Guarani está aí na RJ, né? Mas o futebol não funciona. Então a administração e futebol, no caso do Guarani, o Guarani está provando que não basta ter uma boa administração para o futebol funcionar. Tem time que a administração não funciona, está devendo salário, está com salários atrasados. Já vimos aí vários times do Brasil em situações assim. Entretanto, o time vem fazendo boa campanha e até em casos que já aconteceram, o time conseguiu acesso e até título de competição. 17h45, Vladimir Catarino, informações da Ponte Preta. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca se reapresentou nesta terça-feira, depois da derrota domingo para o América no Independência, 2-0. Resultado que acabou freando, né, o embalo da Ponte depois da estreia do técnico Nelsinho Batista, vitória sobre o CRB. O time acabou não jogando bem, foi derrotado em Belo Horizonte, perdeu para o Coelho. Agora o pensamento se volta para a próxima partida. É sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli,
teremos Ponte Preta e Novo Horizontino, confronto de duas equipes que têm se acostumado a jogar nas últimas temporadas, inclusive decidiram o título da Série A2 do Campeonato Paulista do ano passado, título este conquistado pela Ponte Preta. E vai ser um jogo legal pela disputa entre pai e filho, né? Nelson Batista, técnico da Ponte Preta, vai enfrentar o Novo Horizontino, que é comandado pelo Eduardo Batista. O torcedor ponte-pretano já pode comprar o ingresso pela internet para o jogo de sábado, Batista. O site é pontepreta.futebolcard.com. Nas arquibancadas, o ingresso custando R$40, no setor VIP R$60 e na vitalícia R$100 o ingresso. Nas bilheterias, a venda vai acontecer na sexta-feira, das 11 da manhã até 5 da tarde e no sábado, das 9 da manhã até terminar o primeiro tempo do jogo. Portanto, o torcedor que já quiser garantir o seu ingresso pode fazê-lo de forma antecipada. Dentro de campo, a expectativa fica pela volta do zagueiro Matheus Silva, ele que foi uma grande novidade do técnico Nelsinho no jogo contra o CRB, mas sentiu dores no joelho e por isso foi poupado da partida contra o América. Felizmente, nenhuma lesão foi constatada, apenas dores, e a tendência é que o Matheus Silva, que já está treinando com bola, seja relacionado e possa ser escalado para a partida contra o Novo Horizontino. Se ganha o Matheus Silva, a Ponte perde o Gé. O atacante que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o América está suspenso, fica fora. Aliás, né, o Gé tem mantido esta sina, né, de muitos cartões amarelos. Já são 8 em 16 partidas nesta temporada. O Gé tem recebido em média um cartão, um jogo sim, um jogo não. Isso acaba fazendo com que ele seja desfalque, abrindo uma brecha no ataque para o técnico Nelson Batista, que pode se manter o esquema com 3 atacantes, optar pelo Iago Dias ou então até modificar, né, o esquema para um 4-4-2. Isso abriria mais uma oportunidade para alguém no meio campo, já que o Gé vai desfalcar o time. Independente de quem será o substituto do Gé, a expectativa é pela vitória da Ponte contra o Novo Horizontino. Jogo complicado, difícil, reabilitação da equipe que tem 9 pontos e está se preocupando neste momento com a parte de baixo da tabela. Se quiser subir degraus aí na tabela de classificação, precisa vencer. Aliás, a Ponte, que tem 2 vitórias no campeonato, as 2 foram conquistadas jogando dentro do estádio Moisés Zucarelli. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h50. Vamos falar da Ponte CH. Para evitar de tomar tantos cartões, o que é que o Gé tem que fazer em CH? Cada pergunta que você faz, né, Batista? Bom, primeiro que ele é muito grande, né, cara? Ele não é tão rápido e quando marca a saída de bola, ele se atrapalha um pouquinho, às vezes passa do ponto. Acho que é uma série de situações, né? Tem o aspecto emocional dele que precisa ser controlado, ele passa um pouco do ponto, apesar de agora eu não acho que ele deva ser multado, não. Ele tem tentado se comportar, mas é o jeitão dele, né, Batista? Ele é um atleta que está começando a aprender a ser jogador profissional agora, né, na Ponte Preta. E muita coisa tem que relevar, nem tudo, não é? Então, você me perguntou outro dia sobre o comportamento dele e eu vou resumir aquilo que penso.
Se ele não aprender a ser um atleta profissional e ter calma, como um atleta profissional tem que ter com o Nelsinho Batista, esqueçam. Não vai aprender isso com ninguém. Então é uma somatória. As pessoas que o cercam precisam toda hora falar com ele, pedir calma, tranquilidade, sem que ele perca a vontade e a intensidade. Ele é um cara grandão e muitas vezes, por exemplo, na última partida, eu acho que ele não mereceu tomar cartão amarelo. Naquele lance com o atleta do América Mineiro, o zagueiro, né, no cruzamento dentro da área, eu acho que ali foi um trança-trança e não tinha motivo de tomar cartão amarelo. Aí numa anterior ele foi dividir com o goleiro, também achei que ele foi na intenção na bola. O problema é a história da ficha corrida, né? Eu não sei, não tenho assim convicção, mas eu tenho a desconfiança que entre os árbitros o Gé já é um jogador marcado. Então só depende dele reverter essa situação, se for isso, de ser também um cara marcado pela arbitragem. Mas é uma série de circunstâncias. Se eu sou o Gé, né, eu converso bastante com o Nelson e tento aprender ou absorver o máximo de conselhos possíveis. O Nelsinho pode ajudar muito o Gé. Agora, quem tem que se ajudar realmente é o próprio jogador. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço pra você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, essa questão do Gé aí, eu acho que é difícil quando o jogador adquire uma fama, uma marca de indisciplina, e ele em muitas das vezes ele merece, mas em outras ele acaba sendo injustiçado. Eu disse isso claramente, não tem nenhuma dúvida com relação a isso, de que o Gé, na última partida lá em Belo Horizonte, ele não mereceu o cartão, mas ele pagou pela ficha corrida, ele pagou pela vida pregressa, e eu não gosto disso. Acho que é preconceito, acho que o juiz exagerou, não aplicou a regra e prejudicou muito o atleta, a sua imagem, e também prejudicou, claro, a equipe, prejudicou a Macaca. Então, eu acho que até a diretoria da Ponte deveria sim pensar em alguma coisa específica para o Gé, do ponto de vista de preparação psicológica, etc. O Nelsinho, com toda a sua experiência, né? Claro que tem essa facilidade, tem toda essa bagagem para conversar com o atleta e dizer que quem tem tudo a perder é ele. Mas nós estamos vendo o lance nesse momento, meu Deus do céu, com um pouquinho mais de rigor, nem falta o juiz dar, um pouquinho mais de inteligência. E ele põe os dedinhos lá, ó, 1, 2, 3, 4, pera aí, pô. Qual que é o critério? Aí foi uma disputa de bola, foi um corpo a corpo, né? Então, mais trabalho mental, todo dia. Eu acho que se tivesse que marcar falta, ô Tigrão, acho que teria que marcar pênalti. Porque o cara enrosca no braço do Gé. Presta atenção no lance pra você ver. Eu ia falar isso, tá lá, levantou, olha lá, tá vendo? Primeiro pôs os dedinhos, sabe, um juiz... Eu não vou mais falar algumas coisas que eu já falei aqui na rádio, viu, Batista? Mas para mim, um juiz despreparado. Os dois trançam o braço. Como o Gé é maior, caiu o menor, pô. O Gé é um tanque de guerra, né? Aí o juiz vai e amarela, quer dizer, então, um absurdo, uma coisa assim, totalmente desproporcional, entendeu? Mas Gé possui mais cartões amarelos do que gol na atual temporada. São 8 cartões amarelos e 5 gols marcados até agora. Na Série B foram 4 jogos, 3 como titular e 3 cartões, já tendo a primeira suspensão. Multar o atacante por indisciplina seria exagerado? Para mim, sim, já falei do Gé. Quanto ao Guarani, você prefere que o novo comandante do Guarani chegue no brinco de ouro, no máximo,
no Brinco de Ouro, ou no máximo 2 sessões de treinos, e já vai comandar a equipe contra o Avaí, ou que o time seja dirigido por Marcelo Cordeiro na ressacada e a partir de sábado o novo treinador assuma o comando da equipe. Olha, na ressacada, a missão do Guarani é muito difícil. Mas por incrível que pareça, se você pegar histórico aí, você vai ver boas apresentações do Guarani lá. Só que histórico não ganha jogo. Quem ganha jogo é time. Então, o Avaí é muito favorito para ganhar o jogo, mas o Guarani tem que desmentir essa história e tentar fazer um grande jogo. Se o treinador estiver contratado, e ele fala, só posso chegar aí na sexta, eu falava, então não vem para Campinas não. Vai para Florianópolis, a gente já se encontra no hotel, vamos juntos para o campo, você só não vai para o banco. Mas você já vai com o Marcelo Cordeiro para a pré-eleição, já fala o que você pensa a respeito de futebol, e já deseja boa sorte pro elenco, e passa. Esse negócio de, o Guarani precisa ganhar jogo ontem. O Guarani não precisa ganhar mais jogo amanhã, ele tem que ganhar o de ontem. Então não tem essa. Meu amigo, hoje é terça-feira. Agora, se não contratou ainda, não tem o que fazer. Agora, se já tiver certo amanhã, quarta-feira, quinta-feira, tem que dar treino dentro do hotel, junto com o Marcelo Cordeiro. Se ele não for para o banco, nenhum problema. Mas se ele já estiver contratado e não conseguir chegar em Campinas, até o momento em que a delegação for viajar para Florianópolis, e encontra com a delegação no aeroporto Hercílio Luz, que aliás está lindíssimo, depois de uma grande reforma pela qual ele passou. É um dos aeroportos mais bonitos do Brasil, pequeno, mas um luxo. Ficou muito bom. Encontra lá. E já ali, enquanto a rapaziada do staff está desembarcando o saco de roupa, eu falava saco de roupa quando eu jogava bola. Hoje falam as bolsas, né? Os mini containers, eles dão outro nome, né? Mas enquanto a rapaziada estiver descarregando o saco de roupa, já vai ali num espaço gourmet lindo que tem ali fora e já faz a primeira reunião. Não tem tempo a perder. Que assumir sábado o quê? Se estiver contratado e com condições de chegar pelo menos no estádio 10 minutos antes da bola rolar, ele tem que ir. Sou contra esse negócio, poupa, deixa ele lá, sábado ele chega, dá entrevista coletiva. Isso daí é para quando o time está na liderança e perdeu o treinador para um time que tem mais dinheiro, que veio e levou embora. Não na situação que o Guarani está. Tem que entrar, nem que seja para dar a pré-eleição no busão que vai do aeroporto até o hotel, para concentrar. Aí já toma café com os caras, almoça com os caras, participa do trabalho de vestiário, só não vai para o banco. Deixa o Marcelo lá e trabalha em conjunto com o Marcelo, já colhendo dele todas as informações possíveis e imagináveis que ele possa passar, mesmo que seja num curtíssimo espaço de tempo, num tempo exíguo. O Guarani não tem tempo a perder. O Guarani está entubado e precisa reagir. O CH responda aqui ao Alexandre Croters. Por que a Ponte não coloca Dudu Vieira no lugar do Gé para o jogo contra o Novo Horizontino? O que você acha? É sério? Essa pergunta, essa colocação é séria ou... É porque muda a configuração tática, né? Está dizendo para incluir mais um volante no lugar do Gé. Não, na verdade é só tirar um dos Emersons e voltar o Dudu Vieira para o lugar dele. Não, mas no caso é que ele não tiraria, ele acrescenta, né? Dudu Vieira jogou no último jogo na lateral direita. Deve jogar na lateral direita o Igor Inocêncio. Não, tem que voltar o Igor Inocêncio na lateral. Eu faria isso, o Nelson não sei o que vai fazer. O Igor Inocêncio volta para a lateral direita, o Dudu no meio e tira um dos Emerson. É isso que eu faria. O rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Bolis. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem nós tivemos a realização de 2 partidas válidas pela 9ª rodada e os mandantes venceram. O Vila Nova derrotou o Ceará por 3-2 e o Sport venceu o Paysandu pelo placar de 1-0. Hoje o fechamento da rodada, 19h em Mirassol, tem Mirassol e Goiás. O América lidera com 18, o Goiás é o segundo com 17, o Avaí o terceiro com 17 e o Santos é o quarto colocado com 15 pontos. Os times de Campinas, a Ponte Preta é a 14ª colocada com 9 e o Guarani é o lanterna com 4. O Bugre volta a campo na sexta-feira contra o Avaí fora de casa e a Ponte joga no sábado contra o Novo Horizontino. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, hoje
vamos ter jogos pela competição, 8ª rodada regular, depois da realização de alguns jogos atrasados. Às 7h no Alfredo Jaconi tem Juventude e Vitória. No mesmo horário, o Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Corinthians. 8h tem o Clássico Carioca, Botafogo e Fluminense. 9h30, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Hoje é dia também de amistosos internacionais. As seleções se preparando para a Eurocopa e também para a Copa América. À tarde tem Portugal e Irlanda. Vamos ter ainda amanhã a realização do amistoso da seleção brasileira contra os Estados Unidos, 8h no horário de Brasília. Comemore o Dia dos Namorados com quem você ama, aqui no Família Diani. Teremos um cardápio especial, carta com vinhos selecionados e o melhor da Itália em cada sabor. Nesta quarta, dia 12 de junho, estaremos abertos para comemorar o amor. Reservas pelo WhatsApp 19 3294 2087. 19 3294 2087. Família Diani, da nossa família pra sua família, inspirando bons momentos sempre. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h07, hoje até 19. Tem jogo na rede. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, e ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê, é da família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 18h08, informações da Ponte Preta. Aliás, Ponte Preta já foi, agora informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Alô, torcedor bugrino, a expectativa fica para a definição do novo treinador, né? Após a saída do técnico Júnior Rocha, demitido no domingo após a derrota para o Operário, a diretoria, o CA, ficam nesse trabalho mais intenso na busca de um novo nome para comandar o Guarani na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa do torcedor se dá para melhora, né? Quem sabe com a chegada de um novo treinador as coisas possam melhorar, porque piorar não tem mais jeito. O time está na lanterna da Série B, soma 4 pontos ganhos, amarga aí uma sequência de resultados ruins. Em 9 jogos dentro dessa Série B tem apenas uma vitória, um empate e 7 derrotas. Naquele recorte, né, contando os últimos 29 jogos desde a reta final da Série B do ano passado, em 29 jogos foram apenas e tão somente 3 vitórias. Ou seja, em todos os tipos de recortes, os números do Guarani são preocupantes. Alguns nomes sendo cogitados, sendo cotados para serem aí substitutos do técnico Júnior Rocha, nomes, claro, que a diretoria não confirma. Já se falou muito no Morínigo, também no Paulo Turra, no Pintado, os nomes da vez surgidos hoje do Geninho e também do Guto Ferreira, são, claro, especulações. A diretoria está meio que um pé em cada canoa, né, o Batista? Tem aquela preocupação de agir rapidamente para que o próximo treinador já assuma o time, quem sabe na partida contra o Avaí na próxima sexta-feira, mas tem aquela preocupação também de não queimar etapas ou não ir com muita sede ao pote.
Talvez isso tenha gerado a contratação, portanto, do técnico Júnior Rocha, que pode ser competente, mas é inexperiente, não estava pronto para trabalhar no Guarani nesse momento. Então é esse o cuidado. A pressa para ter um nome já comandando o time na partida contra a equipe do Avaí, mas o cuidado de não errar mais uma vez no alvo, até porque o próximo treinador vai ser o 4º nesta temporada, né? Estamos terminando apenas o primeiro semestre e já chegaremos a 4 treinadores do Guarani. Tem mais treinadores do que Vitória. A gente falou sobre isso ontem. O Bugre segue se preparando enquanto não tem um novo treinador. O Marcelo Cordeiro é o auxiliar fixo da comissão técnica do Guarani, ele que tem trabalhado na montagem do time para o jogo na ressacada contra o Avaí. Não vai ter o Léo Santos, né, que está suspenso, recebeu cartão vermelho, foi expulso contra o Operário, vai cumprir suspensão automática. Resta saber quem vai ser o seu substituto, se vai ser mantido o esquema utilizado pelo técnico Júnior Rocha, enfim, como virá o Guarani a campo na próxima sexta-feira em busca da reabilitação. Independente de como virá a campo, o torcedor do Bugre espera pelo menos mudança de atitude, mudança no rendimento do time para esta partida contra o Avaí, para a sequência da competição, a Série B do Campeonato Brasileiro. Batistão. Derby 207. Guarani e Ponte Preta, dia 30 de junho, às 18h30. Estádio Brinco de Ouro. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. Primeiro confronto de 2024, válido pelo Campeonato Brasileiro. Aqui na Bandeirantes, histórias da disputa, a rivalidade, os gols, os números dos confrontos, os personagens. Derby 207, com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. Rádio Bandeirantes. Ei, vamos falar do Guarani, o Bugre, que está sem treinador. Hoje, na tela da Band, recebi uma informação de que 2 nomes estão aí na pauta para que o Guarani possa contratar um dos 2. Guto Ferreira, Guarani já teve interesse nele, está sem clube. E Geninho, outro que até já passou pelo futebol de Campinas, mas também está sem clube. Vou perguntar aos comentaristas, começo com você, Tigrão. O que você acha desses 2 nomes, hein, Tigrão? Bom, o Geninho, ao que me consta, está fora do mercado há muito tempo. Acho que teria dificuldade, é um treinador com títulos, com título brasileiro, inclusive, né? Dirigindo o Atlético Paranaense. É um treinador com acessos e quando passou pelo futebol de Campinas teve um rebaixamento com a Ponte. E o Geninho também já dirigiu o Guarani. Já trabalhou em Campinas pelos 2 clubes. É um cara experiente. Não sei se estaria com o time atualizado. Se estaria dentro de um status de treinador hoje para assumir o tamanho da bronca do Guarani pela sua inatividade. Nenhum preconceito com relação à idade, nada disso. Não sei. Mas eu não posso ficar em cima do muro e dizer não sei. O Geninho eu não traria, nesse momento não. O momento é para um outro perfil. E o Guto Ferreira, sim. O Guto Ferreira é organizador, está mais dentro do cenário esportivo brasileiro, está mais atualizado, está aí no mercado. É um cara realmente que tem muita qualidade, como o Geninho também tem. Só que o Guto tem contra o Guarani, para tentar realizar essa contratação, a questão financeira. O Guto é treinador do padrão Série A, ou dos grandões, dos maiores orçamentos da Série B, o que não é o caso do Guarani. Acho que com comissão técnica e tudo, o pacote chamado Guto Ferreira. E olha que é um pacotaço, hein?
é perto de 300 quilos de picanha. Acho pouco provável que o Guará, não sei, que tem uma parceria. Ó, é um momento emergencial, Guto. Pô, são 6 meses aí para livrar o time, depois a gente reconversa e tal. Ou para pensar até em acesso, matematicamente, tá tudo em aberto, é muito começo ainda. Mas eu acho pouco provável. O Guto, como nome, não entrando na questão financeira, eu contrataria com os olhos fechados. O Geninho, o último clube dele foi o Vitória. Geninho tem 76 anos. Ele, portanto, desde 2022, e pelo Vitória também, em 22, foram só 4 jogos, né? 4 jogos, uma vitória. Antes do Vitória, ele dirigiu o Avaí em 2020. 24 jogos, 10 vitórias. Ficou muito tempo no Avaí, teve inclusive acesso, né, pelo Avaí. Aquele ano que você foi lá em 18. Que a Ponte precisava fazer um gol para subir, não fez, e o Geninho subiu com o Avaí com 0-0. Era o Geninho, subiu com o Avaí, né? Foi campeão em cima do São Caetano com o Atlético Paranaense, campeão brasileiro da Série A. Mas, Batista, nada contra, nós estamos aí, 67, eu, você 64, é por aí a jogada. Não tem essa, sabe? Nada de preconceito, mas, pô, nós estamos no meio de 2024. O cara trabalhou meia dúzia de jogos no Vitória em 2022. 76 anos. Realizado financeiramente. Será que ele quer corinho de burro de torcedor ainda, Batista? Eu acho que melhor não mexer com isso não, hein? O Guto Ferreira estava no Coritiba. 2024. Foram 19 jogos, 9 vitórias. Foi demitido depois, né, em que o Coritiba estava com uma certa dificuldade. Aliás, está sem treinador até hoje. Não sei se efetivou lá um interino, mas o Guto Ferreira trabalhou em 2024. Esse tem um trabalho mais recente no futebol. E ele é bem mais jovem também, né, o Guto Ferreira, do que o Geninho. O Guto Ferreira tem 58 anos. 58 anos é a idade do Guto Ferreira. Vamos lá, CH, sua Você já opinião. pensou? Oi. Se o Guarani acerta com o Geninho, e ele vem e trabalha no derby, ele e o Nelsinho, ele num banco, o Nelsinho no outro. Aliás, eles jogaram um contra o outro, tal, né? São contemporâneos aí como atletas. Fiz uma conta rápida aqui, só no banco, no derby, nós teríamos 149 anos. Tá bom pra você ou não? Eu não sei se realmente aconteceu isso, mas está me dizendo aqui um ouvinte que o Guto Ferreira teria dado uma entrevista que não treinaria o Guarani porque tem identificação com a Ponte Preta. Eu confesso que eu não ouvi, tá? Essa entrevista. Não ouvi isso da boca do Guto Ferreira. Então, resta saber se efetivamente ele deu essa entrevista. Você tem o telefone dele, é só você ligar, ele te confirma. Mas treinador não costuma entrar nessa dividida, né? Vida de treinador, um dia está aqui, outro dia está ali. Caso de Campinas, por exemplo, treinadores com forte identificação com a Ponte treinaram o Guarani. Cilinho, por exemplo, foi treinador do Guarani. Então, não costuma entrar nessa dividida, mas, de todo modo, está feito aqui a colocação. Vamos lá, CH, sua opinião aí, Geninho e Guto Ferreira, quem é que você escolheria? Batista, são 2 bons nomes, eu respeito os dois, o trabalho dos dois, conheço o Geninho, cara sensacional, e o Guto Ferreira é um treinador de muita competência, como é o Geninho. Acho que são 2 bons nomes, Batista. Tanto um como o outro tem capacidade de fazer um bom trabalho.
E o ouvinte está dizendo, né? Fábio Matias. O Guilherme Sampaio está dizendo que o Coritiba está contratando o Fábio Matias, auxiliar do Botafogo. Muito obrigado, grande abraço para o Guilherme Sampaio que está nos ouvindo. Intervalo 18h21, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico em Campinas com ofertas imperdíveis. Tupia Bosch, R$ 439,90. Alicate Universal, R$ 29,90. Promoções até 15 de junho. A cada R$ 250 em compras, você concorre a 11 motos. Visite a Loja do Mecânico na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Atlético Goianiense e Corinthians logo mais às 19 horas no estádio Antônio Ascioli em Goiânia. O provável dragão de Ronaldo no gol: Maguinho, Alex, Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Robão, Lucas Cal, Raudinei, Gabriel Baralhas e Shailon, Alejo Cruz ou Wagner Love e Luiz Fernando, a equipe do técnico Jair Ventura. O provável Corinthians de Carlos Miguel no gol, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Hugo, Ranieri, Breno, Bidon e Rodrigo Garro, Wesley, Igor Coronado e Yuri Alberto, a equipe do técnico Antônio Oliveira. Apita o jogo Paulo César Zanovelli da Silva, FIFA de Minas Gerais. O árbitro de vídeo será Carlos Augusto Nunes Braga. 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nesta noite, 7 horas, tem Atlético Goianiense e Corinthians.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h26, ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde a todos na mesa aí, Alexandre Cassano de Valinhos, com o Vai Batista, tudo bem? Tudo Band? Bom, tive a infeliz informação de me deparar com uma situação extremamente desagradável no final de semana, onde conversei com alguns conselheiros do Guarani e foi confirmado que o Guarani não tem contrato com a categoria de base, contrato de revelação de jogadores, contrato de formação, ou seja, os atletas estão no Guarani da categoria de base, sub-20, e se alguém quiser chegar e levar, leva de graça. Pode checar a informação, o que eu estou falando é verdade. Outra coisa, com esse time que está aí, sobe a categoria sub-20 para jogar bola. Só tem perna de pau e pé de rato nesse time titular. Na minha opinião, sobe a base. Os laterais são bons, o goleiro é bom, o zagueiro é bom, os atacantes são bons. Eu vi o sub-20 jogar. Muito melhor que os profissionais que aí estão. Beleza? Um abraço, Batista. Olha, vou dar uma checada nisso, mas eu acho que não é possível, né? Porque quem pode ser proprietário de direitos econômicos e federativos é o clube de futebol. Então não tem como o Guarani não ter direito às categorias de base. Pode ser até que tenha algum contrato aí, né? Que tem jogador que é fatiado. Agora, o clube tem que ter direito, ainda que seja 70%, 60%. Às vezes sai um jogador, você acha que o clube tem 100%. Não tem. Ele já vem com uma parte que pertence a uma outra agremiação. Mas o clube, para o jogador ser federado, ele tem que pertencer ao clube. Não tem como federar um jogador, pode ser categoria abaixo de 16 anos, porque com 16 anos tem que federar. Abaixo de 16 anos, não. Acima de 16 anos, o jogador tem que ser federado. E aí o clube tem que ter a sua participação. De qualquer maneira, vou dar uma checada nisso, tá bom? Agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador da Paraflu e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento no motor do seu carro, você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. A respeito do que sempre falam do Red Bull, que a Ponte deveria ter aproveitado quando o Red Bull estava em Campinas, e quem se aproveitou foi o Bragantino, e hoje o nome do time é Red Bull Bragantino, né? Se fosse feito com a Ponte Preta, né, desse tudo certo, o novo nome do time seria Red Bull Campineiro. A Ponte Preta desapareceria, como desapareceu o Bragantino.
é Eloir de Indaiatuba. Um abraço. Rodrigo Pastana é o novo diretor de futebol do Grêmio São Carlense. Batista, creio que ele não viria para o Guarani no atual momento. Cláudio Donizete de Campinas. Ô Claudião, não é o novo diretor de futebol, ele já está lá faz tempo. Esse São Carlense é um clube empresa, pertence a um grupo português. E o contrato do Pastana vence agora, no final deste mês, junho. Dia 30 de junho vence o contrato dele com o grupo português. Então, se não renovar o contrato, se não renovou, pode ser que ele fique livre no mercado. Pois não, CH? Chamou, CH? Chamou, falou. Não, Batista, não, mas é isso mesmo, essa informação que você tem sobre o Pastana eu também tenho. Você está corretíssimo, termina no final desse mês e ainda não foi divulgada nenhuma possibilidade de prorrogação, mas vamos aguardar. Batista, boa noite. João Brigatti como treinador do Guarani. O que vocês acham? Abraços, é o Gera. Ô Gera, nesse caso aqui é impossível, porque no caso do João Brigatti, ele já se declarou torcedor da Ponte Preta. Então ele não foi apenas técnico da Ponte, ele é torcedor, ele inclusive já deu diversas entrevistas falando isso. Então como é que um torcedor da Ponte vai ser técnico do Guarani? Não vai aceitar, né? A torcida não vai aceitar. Então, é diferente do caso, por exemplo, que eu citei aqui do Cilinho, que foi técnico com identificação com a Ponte e foi técnico do Guarani. No caso do João Brigatti, não é só técnico, não foi e não é só técnico, é torcedor, né? Mas a torcida do Guarani nunca aceitou o Cilinho. Foi imposto, goela abaixo. Sempre teve uma rejeição pelas suas raízes na Ponte. E há um tempo atrás aí, ainda quando o presidente da Ponte, ou pelo menos o presidente de honra, era o Sérgio Carnielli, ele fechou negócio com o Silas para dirigir a Ponte. Presidente da época lá, mas o Sérgio estava junto. O Silas não tem identificação nenhuma com o Guarani, a não ser o fato de ser irmão do Eli Carlos. Esse sim, revelado no Guarani, trabalhou, foi atleta, foi treinador, foi executivo de futebol, etc, etc. Só porque o Silas era, e é, né, espiritualmente irmão do Eli Carlos, a torcida da Ponte fez um bafafá danado e o Silas não assumiu. Simples assim. Campinas é mais ou menos assim. Agora, aquele episódio de 2001, salvo engano, do Brigatti abrindo num derby a bandeira da Ponte no grande círculo do gramado do Brinco de Ouro, momentos antes do início da partida, você acha que a torcida do Guarani já esqueceu? Então, o torcedor foi aí irônico, né? Foi irônico, né? Ele queria que a gente falasse alguma coisa a respeito, mas esse assunto, esse está completamente descartado. Eu estou falando de um cara que não tinha identificação com o Guarani diretamente. E a torcida da Ponte não aceitou. E a recíproca é verdadeira quando é alguém que tem identificação com a Ponte e vai para o Guarani. Diferente do Jair Pisserni, que treinou os dois. Treinou os dois. Mas jogou antes de jogar na Ponte. Tinha muita identificação com a Ponte. E começou como treinador na Ponte. Mas antes de jogar na Ponte, jogou no Guarani. E também não era de Campinas. Jair é lá da Moca, em São Paulo. É diferente. Agora, são raríssimos os casos. Diferente de um Guto Ferreira, treinou a Ponte e daí? Antes da Ponte ele treinou Internacional, Mogi Mirim, um monte de time aí. É diferente. Agora, cara com muita identificação, nem o torcedor da Ponte aceita, nem o torcedor do Guarani aceita. Olha, tem uma matéria do Globoesporte.com do dia 28 de maio de 2024. O CSA está sem executivo de futebol. Na tarde desta terça-feira, Rodrigo Pastana confirmou
que entregou o cargo no Clube Azulino. A decisão de Pastana pegou muita gente de surpresa. Após a derrota para o São Bernardo, 2-0 no último domingo, a diretoria se reuniu e nesta segunda-feira o executivo fez um apelo ao torcedor pedindo convicção no trabalho que vem sendo desenvolvido. No entanto, os maus resultados em campo, aliado à crise política instaurada no clube, fizeram um novo trabalho de Rodrigo Pastana no CSA ser marcado pela saída precoce. Então ele já tinha saído do Grêmio São Carlense e tinha ido para o CSA. Estou falando no caso do Pastana, né? Por isso que eu li aqui a matéria. E ele, em maio, deixou o CSA. Então não está mais no Grêmio São Carlense, pertence a um grupo português e também não está mais no CSA, para onde ele tinha ido. Batista, boa noite. Site Futebol Interior está dando como certa a volta de Pastana no Guarani. A saída de Danilo e Ricardo Moisés. O que vocês acham? Batista, um abraço, é o Vanderlei, Itajaí, Campinas. Abraço para você, Vanderlei. Muito obrigado pela sua participação. Bom, o site Futebol Interior é muito bem informado, né? Tem fontes importantes. Está cravando o retorno do Pastana. Mas condicionado, é isso que você está dizendo aqui, eu não li o site, às saídas de Danilo Silva e também Ricardo Moisés. O Pastana, desde lá atrás, quando o Marconato entrou em contato com ele, para que ele retornasse, ele deixou claro que ele retornaria somente com a saída do Ricardo Moisés. Então, se é fato que o Ricardo Moisés está saindo, aí, sem dúvida, abre portas para o retorno do Pastana. Agora, não adianta sair só o Danilo Silva, né? Tem que sair também o Toninho Cecílio, que até hoje não consegui entender direito qual que é uma função e qual que é a outra também, né? São duas funções ali parecidas, está parecendo a história aqui que eu estou sempre falando da confusão. Não confunda conhaque de alcatrão com catraca de canhão. São coisas parecidas e aí essas duas funções se somam, se juntam ou não. Quer dizer, até hoje não consegui direito entender o que é que um faz e que o outro faz, né? Um é executivo de futebol e o outro é superintendente de futebol. Na minha cabeça, sei lá, é tudo a mesma coisa. 18h39, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550.
Tem nova loja do Iga Atacado chegando em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. Atenção! O Iga está contratando seus futuros colaboradores. Se você quer fazer parte do time Iga Atacado, mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. O Iga Atacado está esperando você. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. Edu Pinheiro. Bem, meus amigos da Bandeirantes, o derby de 2002 que nós falamos ontem. Ontem ouvimos o gol do Washington. Vamos ouvir aqui o gol de empate do Guarani. 6 de abril de 2002, no Brinco, era a penúltima rodada do Rio-São Paulo. Público 11.731. A Ponte não vencia há 7 jogos. O Guarani não vencia há 8 jogos. E Ponte e Guarani dividiam a última colocação entre os paulistas. Mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias, mas no saldo a Ponte tinha 0 e o Guarani -1. Olha, o Washington faz 1-0 para a Ponte, o Zé Afonso empata no segundo tempo e o Guarani jogou com César no gol, Gustavo, depois Rafael Silva, Edu Dracena e Aderaldo, Luciano Baiano, Sangalete, depois Alexandre, Luiz Fernando Martinez, Marcinho e Jadilson, o Léo, depois Zé Afonso e o Dudu. E o técnico Zé Mário. A Ponte com Alexandre Negre no gol, Carlos Alexandre, depois Fernando, que veio dos juniores, Rodrigo, Alex Oliveira e Elivelton, Luiz Carlos, Mineiro, Dionísio e Caico, depois Ronaldão, o Washington e Lucas. Menino Lucas, revelado na Ponte, infelizmente já falecido, depois entrou Orlando, que veio do Sampaio Correia, e o técnico era o Vadão. A Ponte não teve o volante Roberto, o meia Adrianinho e o atacante Jean, todos no departamento médico. Olha, foi o seguinte, no final da partida teve um pênalti para o Guarani, um pênalti que o atacante Rafael Silva sofreu do zagueiro Rodrigo da Ponte. Edu Dracena cobrou e Alexandre Negre defendeu. Terminou 1-1. Depois, na última rodada, o Guarani ganhou no Rio de Janeiro do Botafogo por 2-1 e a Ponte, no Majestoso, venceu o Palmeiras por 2-1.
Teoricamente, o Guarani rebaixado, mas o Rio São Paulo acabou não vingando. Vamos ouvir aqui o gol de empate, o gol do Guarani, o gol de Zé Afonso. Zé Afonso entrou aos 14 do segundo tempo no lugar de Léo. E o Zé Afonso, aquele mesmo que um dia jogou no Grêmio, era uma decepção, porque em 12 partidas ele só tinha feito um gol, que foi contra o América Mineiro no Brinco pela Copa do Brasil. Foi o gol da vitória 2-1. A data é essa, 6 de abril de 2002, Rio São Paulo no Brinco. Ontem ouvimos o gol de Washington e agora o empate do Guarani de Zé Afonso. E vem pra bola se preparando outra vez pela esquerda o time do Guarani, placar de 1-0 pra Ponte Preta. Cobrou o arremesso lateral, Jadilson pra Martinez, penetrou, rolou atrás. Zé Afonso bateu, catou, largou, voltou, pé direito, bateu, é gol! De 26 minutos da etapa final do jogo, Martinez levou a bola para a linha de fundo, fez o cruzamento para trás e Afonso na primeira tocou, houve uma defesa do goleiro mascada, a bola junto com o zagueiro, voltou para Zé Afonso, a bola na perna direita, ele bateu, a bola entrou e foi direto pro fundo do gol de Alexandre Negri. É o gol de empate do Guarani, o segundo gol de Zé Afonso. Explode a nação alviverde do estádio Brinco de Ouro da Princesa. A festa maior, a alegria. Zé Afonso marca e empata o jogo. Zé Afonso, 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 camisa 23. Do gol no Brinco, empata o jogo, Guarani 1, Ponte Preta também 1, e o detalhe do gol é seu, Felipe Blanco. A jogada rápida, esperto, lateral, batido pelo Jadilson de forma rápida. E derby, é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Só na Sodimac, só na Sodimac. Começou a temporada da casa. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Chuveiro Lorenzetti, R$ 99,90. Aditivo para argamassa Chapisco Bianco, R$ 278. E se achar preço mais barato por aí, pode trazer que a gente vai cobrir. E o melhor, espera que eu te conto, ainda leva 10% de desconto. Temporada da casa Sodimac. Tem que reformar, tem que renovar, tem na Sodimac. Sodimac. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen. Com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais, a Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionários do interior. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes, até os últimos lançamentos da marca. Para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis, a concessionária seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para que você encontre o que melhor se adequa à sua rotina e ao seu bolso. Quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Visite a loja Germânica mais próxima ou então acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Bandeirantes. 18h50 em Campinas, agora na lata. Responde na lata.
Atenção na lata de hoje, aqui para os comentaristas. Rossi, goleiro do Flamengo, explica o motivo de não ter redes sociais. Abre aspas. Sou mais de curtir em casa, longe das redes sociais. Eu tento não fazer isso. Nunca tive, nem jogando no Boca eu tinha. Isso é muito importante para o goleiro, que pode errar no jogo e aí fica vendo as coisas que saem para pior. Eu estou tranquilo curtindo a família. Fecha aspas. Na sua opinião, CH, as redes sociais mais atrapalham ou favorecem os jogadores de futebol? Outra curiosidade, outro jogador profissional já veterano que não tem rede social é o Fernandinho, ex-seleção brasileira que está no Atlético Paranaense. É uma bola dividida bem difícil, mas eu respeito a posição do Rossi. Eu acho que no caso dele, ele entende que não é legal, então legal. Acho que é uma opinião válida, na minha opinião. E você, Tigrão, qual é a sua opinião a respeito do tema? Mais atrapalha do que ajuda. Você sabia que tem uma loja do mecânico pertinho de você? Seja para uso profissional ou hobby. A loja do mecânico tem as ferramentas certas para você, com ofertas imperdíveis. Tupia Bosch, R$ 439,90. Alicate Universal, R$ 29,90. Promoções até 15 de junho. Confira porque tem muitas outras ofertas na loja toda. E a cada R$ 250 em compras na loja do mecânico ganha um número da sorte para concorrer a uma moto Ninja ZX e mais 10 CG 160 Titan. São 11 chances de ganhar. Corre lá, pois a promoção está chegando ao fim. Loja do Mecânico, em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19, o código de área e o número 3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Bandeirantes! Bem, vamos então para o Na Lata 2. É o seguinte... Manda. O Santos... Tigrão, eu vou com você, tá? Manda. O Santos multou em 10% do salário do atacante Wesley Patati por ter reclamado da viagem de ônibus da delegação de Londrina para Catanduva na semana passada. Patati publicou uma mensagem para uma lista específica de amigos no Instagram reclamando da demora do deslocamento pela estrada. Abre aspas, 6 horinhas de ônibus, PQP, fecha aspas. Bom, PQP, né? O Tigrão sabe do que se trata. É uma sigla. E aí, o Santos acertou em multar o jovem jogador, Tigrão? Errou. Deveria ter multado em 30%, multou só em 10%. Quer moleza? Vai sentar num prato de minhoca. E aí, CH, qual é a sua opinião sobre o tema? Acertou. Começou a temporada da Casa Sodimac. Grandes marcas e preços incríveis para quem vai construir, reformar ou decorar. Você já conhece a Sodimac, Home Center de Campinas? Então corre para conhecer e ganhe frete grátis. Confira as regras e aproveite. A Sodimac fica na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo 151, junto ao Açaí, a Abolição, em frente à Unip. Você sabia que se encontrar preço mais baixo, a Sodimac cobre o preço da concorrência e dá mais 10% de desconto? Então corre lá no site e confira o endereço
das 54 lojas e encontre a Sodimac mais próxima de você. Bora renovar a casa toda. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, atenção, hein? É o seguinte, qual o resultado dos jogos de hoje? Vamos lá, CH, Atlético Goianiense, Corinthians ou empate? Atlético Goianiense. Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro ou empate? O jogo é em Bragança. Empate. Vamos lá, Tigrão, seus palpites. Jura? Vamos lá, Tigrão, vamos ver se melhora aí, né? Dá uma... Jura que você quer? Não, porque já tá de aviso prévio Aladim e aquela porra daquela lâmpada, hein? Vamos lá, são 2 jogos só, né? De repente vai que a fase muda. Mas o Aladim tá numa fase horrorosa, hein? Atlético Goianiense, Corinthians ou empate? Corinthians. Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro ou empate? Atlético Mineiro. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã e boa sorte, hein? Tô louco pra demitir o Aladim. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. E é o seguinte, vamos falar da Mites Beef. Você que está procurando um açougue de verdade, com qualidade e preço justo, já encontrou. Mites Beef bem pertinho de você. Já pensou em ter todas as carnes de qualidade, com embalagens do seu jeito, com qualidade e quantidade de seu consumo diário? Já achou Mites Beef? Pensou em fazer aquele churrasco top para impressionar os amigos? A Mites Beef pode lhe proporcionar esta experiência inesquecível. Você pode contar com uma equipe de alta qualidade e produtos de primeira. Fale diretamente com o Denilson Alves. Peça dicas especiais de como preparar um belo e saboroso churrasco. E ao seguir a Mites Beef no Instagram, você ganha um desconto especial na sua próxima visita. Então entra lá agora, @Mites Beef Casa de Carnes. Aproveite essa oportunidade. Para mais informações, ligue 19 32 94 7003. Visite a Mites Beef na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Bandeirantes. Já a bola vai rolar, hein? Ulisses Costa, Atlético Goianiense e Corinthians em toda a rede para você. Boa noite. Se o Guarani tem que fazer uma limpa no elenco e estão falando na chegada de 7 reforços, quais os jogadores, na opinião de vocês, devem sair? Assinado Beto. Ô Beto, um abraço para você. Não há mais tempo para mais nada, mas eu prometo que amanhã eu volto ao tema, tá bom? Abraço para você, Beto, e um abraço a todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. O único jeito que você tem de saber se a sua mensagem vai ou não pro ar é mandando para cá a sua mensagem de áudio e também de texto. Na sequência, vem aí, grande jornada esportiva Bandeirantes. É Atlético Mineiro e Corinthians, o jogo é em Goiânia. E aqui na Bandeirantes, vem aí Ulisses Costa. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Vai começar o jogo daqui a pouquinho. Corinthians vence o jogo hoje, Pretzel. Espero que sim, porque a campanha é muito fraca. Tomara que vença, até para aliviar um pouco essa pressão fora de campo, né? Tomara, realmente tomara. E aí, Ronaldo, vence o jogo? Tem que vencer e dar o mais rápido possível, somar 45 aí, para ficar tranquilo esse ano. Apita o árbitro, toca na bola e o Yuri Alberto, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar.